Senhor presidente, procurarei utilizar no máximo o tempo regimental. Na verdade, quero agradecer Vossa Excelência, fazer um breve, utilizo a tribuna para fazer aqui um breve registro. Pois não, presidente. Fundamental registro, presidente. O 5 de outubro, por isso que o 5 de outubro de 88 é uma data central para os nossos estados, Amapá, Tocantins e Roraima, por elevação, pela criação, pela separação do estado de Tocantins de Goiás e elevação à condição de estado, e pela elevação dos territórios federais de Roraima e Amapá à condição de estados. Mas também, senhor presidente, bem lembrado pelo senador Paim, por Vossa Excelência, a importância da Constituição de 88, que no artigo 225 consagrou o meio ambiente como direito para as atuais, e agradecer, entre outros, a Vossa Excelência, senador Paim, um dos subscritores do texto da Constituição de 88, que consagrou no artigo 225 o meio ambiente como patrimônio para essas gerações e para as gerações futuras. Começo falando sobre isso porque eu tenho que lamentar a decisão do governo brasileiro, tomada nessa semana, em não realizar a COP25 aqui em nosso país. Ao mesmo tempo, cumprimentar a Comissão de Relações Exteriores do Senado, através do seu presidente, o senador Fernando Collor, e do senador Jorge Viana, pela decisão tomada ontem em apelar ao governo brasileiro para que reveja essa decisão. O Brasil, senhor presidente, tem tido um papel de protagonismo em relação à proteção ambiental e em relação ao debate climático. Foi aqui no Brasil a realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente em 1992. Foi aqui no Brasil a realização da COP20 no Rio de Janeiro, 20 anos depois. E foi aqui no Brasil, e seria aqui no Brasil, no ano que vem, a realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente, a COP25. Esse debate é central porque a questão das mudanças climáticas não é devaneio juvenil. A questão das mudanças climáticas é comprovação científica. E o Brasil sempre protagonizou na esfera internacional esse debate. Esta decisão do governo brasileiro, ela é lamentável, mas não é surpreendente. A Conferência do Clima, que o Brasil sempre conduziu nos fóruns internacionais, era um sinal central do nosso protagonismo internacional. A decisão é mais do que lamentável, a decisão rebaixa o Brasil a condição que ele ocupa no cenário internacional de protagonista desse debate, rebaixa o Brasil do ponto de vista das relações internacionais, das relações que o Brasil protagoniza internacionalmente, rebaixa o Brasil a condição de ser, a condição que ele ocupa no planeta, por ser sede, por ter no seu território a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica. Então, eu queria aqui fazer esse registro, lamentando a decisão tomada pelo governo brasileiro, lamentando, inclusive, qual vai ser a política dos próximos anos a ser tomada em relação no papel que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro cumpre no debate em relação às mudanças climáticas. As mudanças climáticas não é um devaneio juvenil. As mudanças climáticas é uma comprovação científica. Não à toa que este debate tem sido protagonizado e dirigido pela Organização das Nações Unidas desde 1992. Senador Medeiros, tenho o prazer de ouvir Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Randolph. Muito pertinente esse tema que Vossa Excelência traz à baila. E eu queria complementar dizendo o seguinte: o Brasil é um dos países, eu diria um oásis no meio do deserto. Até porque se você andar com um avião por cima da Europa, você vai ver que nas margens dos rios europeus, nem grama tem. Se você andar pela América do Norte, você vai ver poucas árvores também. Ou seja, o mundo se devastou. E nós conseguimos ser praticamente o celeiro do mundo, usando só 7,8% do nosso território para fazer agricultura. Só o meu estado, por exemplo, senador Randolph, nós podemos dobrar a produção agrícola nos próximos 20 anos sem derrubar um pé de árvore, um piquezeiro. Isso só em Mato Grosso. Então nós temos plena capacidade de não precisar mexer na Amazônia. E mais, o Brasil é é o único no mundo a ter uma lei, mas uma lei extremamente draconiana quando se refere ao meio ambiente. Eu passei agora em Paris, na Bélgica e em Berlim, e fiz essa discussão no Parlamento Europeu. Porque eu vi muitas críticas em relação ao Brasil, e eu falei, olha, o Brasil precisa de um reconhecimento. O Brasil precisa de um reconhecimento pelo que tem feito. O Brasil tem enfrentado essa questão ambiental com unhas e dentes. E cito, por exemplo, que a nossa soja produzida em Mato Grosso, ela é totalmente sustentável. E eu convidei-os que vá visitar o nosso estado. Agora, nós temos que combater, eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que combater os bandidos, aqueles que querem depredar o meio ambiente, mas acima de tudo, nós precisamos, eu diria que ter mais altivez, exigir o reconhecimento disso e mostrar o que temos feito. Porque não é justo que o sujeito deprede todo o ambiente dele, queira continuar tendo o mesmo estilo de consumo e não queira pagar mais por isso. O europeu quer continuar comendo a mesma costelinha de porco, ele quer ter o mesmo sistema de vida que sempre teve, mas ele quer o seguinte, que lá no Brasil vocês se ferrem para poder produzir isso totalmente sustentável e eu vou aqui comer sem pagar mais por isso. Mas eu, quando precisei produzir aqui, eu devastei tudo. Então, eu acho muito importante a gente ter essas discussões, mas sem a hipocrisia que eles têm feito. Porque eles têm usado, senador Randolph, a desculpa do clima, a desculpa do meio ambiente como barreiras comerciais. Isso eu pude ver tranquilamente lá na Europa agora. Então, me soma Vossa Excelência, acho da maior importância, porque nós avançamos muito. Cito, por exemplo, o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso hoje caminha para a plenitude nesse setor. Mas é muito importante a gente ter a nossa soberania e começar a falar grosso com essas pessoas. Muito obrigado. Senador Medeiros, concordo com Vossa Excelência, em especial no seguinte aspecto. O Brasil tem que liderar esse debate internacional. O Brasil tem que protagonizar o debate, porque tem condição moral para protagonizar. Porque nós ainda temos a maior floresta tropical do planeta, enquanto, concordo com Vossa Excelência, enquanto os europeus a destruíram. Nós ainda temos um sistema de preservação ambiental e um sistema institucional de preservação ambiental que boa parte dos países nórdicos o esgotaram já no século XIX. Essas são vantagens comparativas que nós temos. Então, nós temos condições morais de protagonizar, dirigir, liderar esse debate. Não sediar a Conferência do Clima, meu querido senador Regufe, significa renunciar ao papel de líder. Eu nunca vi isto. Um país que tem a condição de protagonista, a condição de liderança, renunciar a ser líder nisso. Renunciar ao que Vossa Excelência acabou de dizer. Ter condições de se dirigir aos países europeus, aos Estados Unidos, dizendo, olha, vocês têm a obrigação de compensar o que nós estamos fazendo pela preservação mundial. Ter condições de fazer isso, mas se tem condições de fazer isso, se liderar, se estiver adiante, se reconhecer a sua condição moral. Veja, e já passo, tenho muito prazer em ouvir o senador Zé Regufe, vejam só,
Os dados recentes do INPA dão conta que houve um aumento no último período de 40% no desmatamento, principalmente na região amazônica. Este é um dos temas, por exemplo, esse é um dos temas que deveriam ser debatidos aqui de igual condição com os demais países europeus, com os Estados Unidos, com os países desenvolvidos. As razões pelas quais o nosso desmatamento está aumentando. Razões muito parecidas que levaram esses outros países a realizarem o desmatamento de suas florestas. E o que deve ser feito para que isso seja compensado e evitado em nosso país? Senador Regufe. Senador Randolph, em primeiro lugar eu quero dizer que eu vejo como muito positivo a atitude do novo governo de não ceder ao toma lá da cá, ao fisiologismo, à troca de cargos no Executivo por votos no Congresso. Espero que continue nessa toada, porque esse fisiologismo que nós temos nesse país ao longo de vários e vários anos e governos, não dá para aceitar, ele é contra o cidadão de bem desse país, contra o interesse público. Então, eu quero parabenizar essa atitude do novo governo nesse início. Agora, na mesma maneira que eu elogio essa atitude, eu tenho que concordar com Vossa Excelência e também fazer uma crítica a essa desistência do Brasil sediar a Conferência do Clima. O aquecimento global, ele não é uma teoria da conspiração, ele é um fato. Não é uma disputa ideológica. É algo que existe, é um fato real. As mudanças climáticas são também um fato real. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com as próximas gerações que estão vindo. Nós temos que se preocupar, sim, com o meio ambiente, sim, com o planeta. Eu defendo que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável, que nós possamos compatibilizar o crescimento econômico necessário para esse país com a preservação do meio ambiente. O desenvolvimento econômico deve se dar de forma sustentável, levando em consideração o meio ambiente. E penso que seria muito importante para o país sediar essa conferência. E, inclusive, pressionar, inclusive, outras nações, principalmente que nós que temos aqui a floresta amazônica, pressionar outras nações para que outras nações também se preocupassem com a questão ambiental. Então, aí está a questão do Clube de Paris. Então, a questão ambiental é uma questão, sim, chave nesse país. Eu, desde o meu mandato como deputado distrital, eu tenho uma preocupação com essa questão. Apresentei um projeto que, aliás, depois foi repetido. Eu pediria ao presidente, se pudesse dar, o plenário não está tão cheio, se pudesse dar algum tempinho para a gente poder fazer essa discussão, que eu acho que é importante para o país. Eu, como deputado distrital, apresentei um projeto que depois virou lei, foi copiado por outras assembleias legislativas no Brasil, que dava um bônus de desconto ao consumidor que economizasse água, que economizasse recursos hídricos. Então, eu considero essa questão uma questão muito importante. E o governo talvez não esteja levando em consideração alguns alertas da comunidade internacional e de estudiosos, inclusive no Brasil, sobre o tema, porque não dá para levar o aquecimento global ou as mudanças climáticas como se fosse uma disputa ideológica. Isso não é uma disputa ideológica, isso é um fato. Então é preciso ter bom senso e responsabilidade ao se tratar disso. Então, eu me somo com Vossa Excelência, acho que não foi correto o Brasil não sediar essa conferência. Respeito, o governo eleito foi eleito democraticamente, com voto da grande maioria do povo brasileiro, mas nesse ponto eu considero que não agiu bem. Apesar de dizer a Vossa Excelência, como disse aqui no início dessa parte, que vejo como extremamente positivo a forma como o início do governo está lidando na ocupação dos cargos, dizendo não às indicações político-partidárias, tentando priorizar as questões técnicas, tentando priorizar o que é melhor para o interesse público. Senador Regufe, incorporo em totum a parte de Vossa Excelência
Eu procurei, inclusive, nem entrar no mérito da decisão. Eu lamento a decisão, sejam quais forem aqueles sejam quais forem aqueles que a tomaram. Influência tenha sido do governo atual, do governo eleito. Na verdade, nós ainda temos um presidente da República e a decisão, em última análise, foi do atual governo brasileiro. O novo governo nós só teremos a partir do próximo dia 1º de janeiro. Sei que a decisão é lamentável. Inclusive, por ponto de vista inverso àqueles que consideram que, por exemplo, existe que se considera, embora eu não encontre nenhuma argumentação científica para isso, que não existe mudança climática. Para, inclusive, o Brasil exigir suas compensações em igualdade de condições dos países europeus, em igualdade de condições aos Estados Unidos e às demais nações, em igualdade de condições à China, era necessário o Brasil ser sede desse encontro e estar colocado frente a frente aos grandes líderes mundiais. Era necessário o Brasil cumprir esse papel de protagonista. Não se renuncia na esfera internacional o papel de líder. E a 5ª nação do planeta, a 4ª nação do planeta, a 8ª economia do globo, não pode renunciar em qualquer esfera à condição de líder. Renunciar a ser sede de uma conferência mundial de mudança climática, tema central para o mundo no século XXI, organizada pelas Nações Unidas, é renunciar à condição de líder mundial. É o Brasil se adaptar, abre aspas, como dizia o Nelson Rodrigues, a síndrome de vira-lata, fecha aspas. E o Brasil, e o povo brasileiro, é mais que isso. Eu repito, na esfera das relações internacionais, não se renuncia o papel de liderar, de conduzir. Não se pode relação internacional nenhuma, sou o primeiro a dizer isso, não é possível, na esfera internacional, renunciar à condição de liderança. Não é possível a um país com as características que nós temos, com os potenciais que nós temos, abdicarmos a condição que podemos cumprir. Eu considero lamentável e apelo daqui da tribuna, fazendo coro à decisão da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, para que essa decisão seja revista. Não é aceitável que relação internacional, em matéria de governo, seja ideologizada, seja à direita ou seja à esquerda. Interesses nacionais não podem ser ideologizados, sejam à esquerda, seja à direita. Então, eu apelo aqui, sinceramente, ao governo brasileiro, seja qual for a sua esfera, o atual ou o futuro, para que essa decisão seja revista. Obrigado, senhor presidente.